Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que todas as sextas-feiras, 8 da manhã, no horário de Brasília, nós iniciamos falando sobre temas que importam para a construção da justiça e paz, entrevistando pessoas que estão envolvidas, bispos da caminhada, mulheres, homens, aqueles e aquelas que estamos lutando para que o mundo de justiça e paz se estabeleça. E, no dia de hoje, nós teremos a alegria de nosso companheiro Chico Itaker conosco. Bom dia, Chico! Bom dia, Daniel. Muito prazer em estar contigo aí. Estamos aí à disposição. Vamos em frente. Que bom, Chico. Nós e a turma toda ficou preocupada na última sexta, e a gente já esclareceu o que aconteceu, mas todos com muito carinho contigo, viu, Chico? E estavam na expectativa de que hoje nós pudéssemos, então, abordar. Nos salvou, na sexta passada, a abertura da especialização que estamos fazendo em Dimensão Social da Fé, quando o nosso querido Aquino Júnior tratava sobre o tema da Fratelli Tutti, né? Então, não ficamos assim tão desviados do tema, né? Mas, Chico... Mas hoje tem uma novidade, né? Que eu estou enxergando melhor. Porque Opa! anteontem eu fiz a operação de catarata. Olha só, e hoje já está aqui na produção. Ainda estou tendo que tomar colírio em cima, colírio, mas tudo bem, vamos lá. E se você já enxergava bastante agora, hein, Chico? Meu Deus, vai chegar até a alma. O pior é que me contaram que a operação de catarata ela tem efeitos na inteligência, aumenta a inteligência. Mais ainda? Acreditemos. Então, Ótimo. esse ano, a todos que estão nos ouvindo, quero saudar o nosso querido Ayrton Fausto, também consultor da CBJP, que já está aqui conosco, Chico. E eu peço a todos que estão nos acompanhando que coloquem lá no chat no YouTube o seu nome, pertença e cidade para a gente ir registrando ao longo do tempo. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de uma celebração muito especial dos seus 90 anos. É isso mesmo, Chico? Isso mesmo, rapaz. Então, inacreditável. E nós, antes de entrarmos fundo mesmo no tema, que o nosso tema de hoje é justamente toda essa ameaça nuclear, né? E os apelos que Papa Francisco faz e essa luta que você também desenvolve para que a gente possa agir, porque um dos sentimentos é justamente essa impotência. Agora, antes da gente entrar no tema, eu sei que você já é bastante conhecido aqui, mas a gente conta um pouco essa história. É claro que você não precisa contar um fato para cada ano da sua vida, mas, Chico, apresenta como é que foi esse despertar, porque o que a gente sempre destaca aqui no programa é que, em algum momento, a gente despertou para essa demanda de justiça e paz, né? Para a gente perceber que todas nós podemos, sim, devemos nos empenhar nesse projeto, e nisso, então, é importante que as pessoas percebam que a gente é ser humano normal, igual aos outros, só que, em algum momento, a gente despertou. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi esse seu despertar com o Anticipas, um pouco da sua trajetória e como é que foi se dando esse compromisso com os mais pobres, a preocupação com a vida do planeta. Fique à vontade aí. Pois não, né? Às vezes é meio complicado fazer isso, porque 90 anos de vida é muita coisa para contar. Mas eu diria que quando eu tinha 20 anos, ou seja, 70 anos atrás, eu de repente fui despertado, literalmente despertado, para o problema da omissão, né? Que um bendito frade dominicano francês que veio ao Brasil fazer pesquisa, falar com o meio mundo, etc., e que era uma pessoa espetacular lá da França, tinha criado já um movimento muito impressionante chamado Economia e Humanismo, naqueles tempos, e que dizia é preciso que a economia esteja a serviço das pessoas, dos seres humanos, e não o inverso, os seres humanos a serviço da economia. E ele veio para o Brasil fazer pesquisa e criou um grupo também de economia e humanismo no Brasil e uma entidade de pesquisa de condições de vida. E a temática dele naquele tempo era o desenvolvimento,
coisa que hoje em dia a gente questiona para burro, porque diz, que tipo? Mas ele pegava a problemática exatamente da injustiça mundial, quer dizer, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Naquele tempo nem se falava ainda países em desenvolvimento, tudo isso foi inventado depois. Mas é o mundo dividido como as nossas sociedades, numa desigualdade social inacreditável. No Brasil, então, mais ainda. Então, esse tipo de problemática da injustiça, né, ele dizia para nós, aliás, dizia para nós não, ele tinha escrito um livro muito, naquele tempo, com bastante impacto, sobre o exame de consciência. Você não é desse tempo, Daniel, mas eu, naqueles tempos, a gente ia para comungar e antes de comungar, obrigação, se confessar com o padre. Então, você estava naqueles confessionários que tinha, você estava, não, ajoelhava, o padre do outro lado, e a gente contava os pecados, todos os pecados. E ele fez o seguinte, olha, temos que rejuvenescer o exame de consciência. Temos que pôr o exame de consciência por o momento que vivemos. Era um pouco já essa tentativa de igreja que precedeu o Concílio do Vaticano II, não é? Todos aqueles teólogos já pensando já nisso, que é preciso atualizar a igreja aos tempos que vivemos. Não é? E ele dizia, olha, há um pecado entre todos que a gente pode cometer, que a gente vive cometendo, e que cada vez que a gente faz uma coisa dessa, a gente tem que se confessar para dizer, olha, por favor, estou contigo, meu Deus, estou contigo, desculpe, né? Eu vou tentar acertar daqui para frente. Então, ele dizia, tem um pecado que é o mais grave de todos, é o pecado exatamente da omissão diante da injustiça e da miséria. Então, a gente deixar que isso aconteça, que é normalmente essa dramática naturalização das coisas que estamos vivendo no Brasil terrivelmente, a gente vai se acostumando com morte, com pandemia, com corrupção, vai se acostumando com tudo isso e o mundo passa. A omissão diante disso, não fazer nada, isso é o pecado mais grave que a gente pode cometer. Então, isso nos pegou. A minha geração, toda a geração daquele tempo, isso foi 1954, né? Que foi, inclusive, um momento em que eu estava na JUC, naquele momento, eu era o presidente da JUC de São Paulo. Depois, eu sucedi na JUC de São Paulo como presidente uma personalidade que ficou famosa no Brasil também, no nosso meio, pelo menos, que é o Plínio da Arruda Sampaio, que foi candidato até a presidente da República, né? O Plínio era o presidente e depois me passou o bastão. E eu, um jovenzinho vindo do interior lá, entrei, peguei aquilo e eu era o presidente. E naquele momento foi o momento em que aquela nossa geração, Plínio e todos os outros que antes e depois, né, assumiram. Poxa vida, então realmente, no caso do Brasil, quer dizer, a nossa injustiça social aqui no Brasil é impossível da gente continuar vivendo como se isso não existisse. Temos que tentar encontrar uma saída, temos que encontrar uma solução, digamos, para isso aí. O Padre Lembré vinha com a problemática mundial, desenvolvimento, subdesenvolvimento, o mundo completamente dividido, chamado Terceiro Mundo, que era o mundo dos pobres. No pós-guerra, tudo isso, né, Chico? Toda aquela época, ele dizia, mas e aqui na sociedade? E no que estamos aqui? Bem, obviamente nos marcou, cada um seguiu o seu caminho. O Plínio, no caso concreto, ele virou político, não é? Entrou para o PDC, que naquele tempo começava a existir, Partido Democrata Cristão, nada a ver com o atual, outro tipo de partido, e inclusive depois virou deputado federal, e assim por diante. E eu, na minha parte, eu continuei na minha vida de estudante, etc., e ficou marcado. E isso até hoje é o aguilhão que está atrás da gente. Quer dizer, eu estou sendo omisso. No caso concreto que estamos vivendo agora, é muito impressionante. Eu estou tentando agora colocar no papel algumas reflexões sobre a problemática atual do Bolsonaro. Não é? Devemos esperar pelas eleições
Ou seja, será que não estamos arriscando muito mais do que a problemática que já estamos vivendo? Bem, não é o tema da nossa reunião de hoje, da nossa conversa de hoje, mas é a problemática que ficou aguilhão-se sempre. Omissos. Não, por favor, vamos tentar estar presentes. Bem, ontem, Chico, aqui no no Distrito Federal também, no, a gente fez a caminhada do silêncio em memória das vítimas, e essa questão que você coloca foi colocada, foi posta, porque vamos aguardar que tudo isso aconteça para, de novo, a gente dizer que, né, um golpe como esse que nós sofremos será restabelecida a democracia apenas no processo eleitoral. Essa questão também nos afeta, e depois desse tema, com certeza, então a gente volta para mais esse, justamente nessa tentativa de fazer os enfrentamentos necessários, né? Mas é só para comentar, né, dar eco a essa fala sua. Pode seguir, por favor. Mas de entrar nessa, quando eu tinha 22 anos, 21 anos, 22 anos, por aí, eu segui a vida. E uma das coisas que o Lebré, inclusive, nos influenciou muito, o Lebré, com o pensamento, viu? Influenciou, ele tinha um bonito livrinho pequenininho chamado Princípios para a Ação, entendeu? E que ele abria uma perspectiva de atuar. E uma das coisas fundamentais com ele, atuar em equipe. Opa! Olhar, nós todos estamos tentando fazer o que a gente pode fazer, mas então vamos trabalhar em equipe, que são muito mais eficazes. E é preciso que a equipe funcione. Bem, atuar em equipe, pesquisar. Pecado da omissão. Pesquisar. E a Estela veio aqui, que não estava ouvindo a minha mulher, veio aqui dar um palpite para mim, e ela, como ela falou, fala aí do pecado da omissão. Já falei, Estela. Isso mesmo. Falando disso. Comecei falando Querida disso. Estela. Isso. Então essa preocupação do Lebré, de trabalho em equipe, e aí ele ensinava montes de coisas, né? E nos ensinou, digamos, a tocar nossa vida. E uma coisa que ele dizia, a chamada disponibilidade. Quer dizer, a gente, para enfrentar a realidade, tem que estar disponível para o que seja que vier. Quer dizer, não pode dizer, esta não, espera aí que eu vou ali na esquina e volto já. Não, tem que dizer ou sim ou não, e aí entrar e se dispor. E minha vida foi uma eterna disponibilidade. Então, eu passei de uma coisa para outra, fui virando, inclusive exatamente por influência não, o Plínio era deputado federal, virou relator da emenda da reforma agrária, tempo do Jango, né? Como a emenda da reforma agrária, um dos atores fundamentais na Câmara, ele propôs para o Jango meu nome para integrar a superintendência da reforma agrária. Lá fui eu, planejamento, diretor de planejamento. Detalhe, estava numa etapa aqui, tive que largar, disponibilidade, vamos lá. Mudei para Rio, né? Bem, durou 8 meses a minha permanência nesse cargo, para esquentar a cadeira, porque veio o tal de golpe. 64, que foi exatamente um dos pontos cruciais desse golpe, foi exatamente o golpe, a questão da reforma agrária. Com certeza. Ponto quente do programa do Jango. Né? E de lá, exílio, depois, não imediatamente, depois, aliás, entre uma coisa e outra, entre o golpe e minha necessidade de sair do Brasil, eu passei há 2 anos aqui. E nesses 2 anos tive uma enorme possibilidade de trabalhar com pessoas como o Dom da Câmara, na CNBB. Né? E na CNBB, não diretamente com ele, diretamente com o principal assessor dele, que é uma pessoa espetacular, que conheci. Nosso querido Caramuru. Raimundo Caramuru de Barros. E trabalhei no plano de pastoral de conjunto da CNBB. Primeiro plano, 1965, que foi aprovado depois desse plano, já na terceira sessão do Concílio, em Roma,
Foi aprovado numa Assembleia Extraordinária, feita pela CDB em Roma, em que ela aprovou esse plano. Daí para diante, eu tive que, um pouco mais para diante, evidentemente, eu fazia isso com a igreja, mas não deixava de estar em contato, em permanente relação com o pessoal que estava resistindo à ditadura de forma geral. Naquele tempo, ainda, por sorte minha, não tinha se optado pela luta armada, uma loucura que existiu, né? Mas que era uma necessidade, que a moçada dizia, não dá, se eles são assim, nós temos que Engraçado. armas eles, ou seja, bem, tudo isso é outra discussão, mas então o problema é que eu de lá tive que mandar para fora do Brasil, sair por 1 ano e meio para poder deixar baixar a poeira, né, em torno de mim, né, do que estava já acontecendo, do ponto de vista de riscos, etc. E depois de 1 ano e meio, aí volta de novo para cá, mas não deu, porque evidentemente a ditadura já tinha me classificado como persona não grata e já deu um jeito. Lá fora começou a perseguição. E eu fiquei 15 anos fora. Nesses 15 anos tive uma experiência impressionante. Também disponibilidade, também. Aí, no caso, não foi disponibilidade. Eu estava lá fora, como exilado, tinha que sobreviver. Já tinha 4 filhos. Tinha que sobreviver na França, refazer minha história, porque exílio é uma coisa complicada, viu? Você sai do seu país que você viveu, tem conhecidos, tem amigos, tem gente que sabe quem você é já, mas já deu para saberem, mais ou menos, e você vai para um país novo. Chega lá, quem é esse cara que chegou aí? De onde é que ele vem? Qual é a dele? Então você está fugindo? Tem que reconstruir a partir do zero, praticamente, a sua história. E tem que sobreviver. Tem que encontrar uma maneira de receber algum dinheirinho, e, no caso, 4 filhos. Bem, obviamente, aí pela França surgiu um convite. Estava lá na França, já metido em mil coisas, etc., quando você não quer vir trabalhar na CEPAL, no Chile? Tem uma vaga aqui. Tem uma vaga, se não quer se candidatar, eu falei, opa, é uma volta boa, porque daí eu vou para o Chile e Está na entro, América Latina, né? aí volto e começo a entrar pelo fundo, pela porta do fundo do Brasil, volto para o Brasil tranquilamente. Então, perfeito, vamos lá. E lá fui eu para o Chile. Maravilha. Maravilha quando cheguei. Cheguei em 70 no Chile, com a família inteira, as 4 crianças. Chegamos lá, a primeira experiência que tivemos? Eleição do Oriente. Participamos de uma grande manifestação, comício, depois da eleição dele, comemorar, etc. Aí começou aquela experiência espetacular do Allende, mandando brasa para lá e para cá, etc. E a gente seguindo, e eu, como funcionário internacional, não podia entrar naquela briga local, mas eu tinha a possibilidade de seguir de perto e, inclusive, dar uma mãozinha. Dei uma mãozinha que fui podendo. Inclusive, trabalhei com a Corfo, que é uma corporação, não sei o quê, que trabalhei com questão de pequena empresa naquele tempo, como funcionário internacional. Mas o que aconteceu? Golpe, novo golpe. Não em cima da minha cabeça, mas tristemente em cima da cabeça dos chilenos. E uns golpes sangrentíssimos. Né? Todo mundo conhece, não vamos nem falar disso, o Pinochet, o repilante. Né? Então, essa foi a experiência tão fortíssima que eu tive na minha vida e que, inclusive, nos influenciou, a minha Estela, muitíssimo, porque nesse momento nós dissemos, não dá para continuar na nossa profissãozinha, sim, eu planejador, como se tudo estivesse em ordem. Não dá. Nós vamos ter que virar político. Não político profissional, político partidário, nada disso. Fazer política no sentido de elevação dos níveis de consciência das pessoas. Então, resolvemos deixar nossas profissões de lado e resolvemos nos dedicar especificamente a esse tipo de trabalho de formação política. E aí, então, começamos uma nova etapa. Arquitetaram a formação política para que tivéssemos
essa transformação no Exatamente. país, né? Que coisa boa. Exatamente. Então, nessa fase, nós não pudemos voltar, evidentemente, ao Brasil, a nossa voltinha de voltar para o Brasil por trás da, pela porta do fundo. Não deu Quando certo. saímos, inclusive quando houve o golpe, etc., nos mandaram para amainar certas coisas lá. A CEPOL me mandou para uma missãozinha na França, rapidinho, só para sair um pouquinho daqui, etc, etc. Mas no ínterim, sair um pouquinho daqui foi depois de já ter vivido experiências cavalares, duríssimas, como o assassinato no dia do golpe, na noite seguinte ao golpe, do marido de uma prima, ou seja, de um primo, em torno da qual te vivia a mais dolorida busca dele, que tinha desaparecido. Entendeu? Com a viúva, eu com a viúva, Nossa Senhora. para encontrar pelo menos o corpo dele. Aliás, não encontramos até hoje. 40 anos. Voltei, porque havia lá umas histórias de que teria sido encontrado moçada, não sei onde, lá. Até hoje é totalmente desaparecido. Então, o retratinho dele no Museu da História dos Direitos Humanos lá de Santiago, está o retratinho dele no meio de milhares, né? de outros que desapareceram. Então, a experiência foi duríssima e nos levou, então, a voltar para a França. Quando eu saí do Chile para a primeira viagemzinha, quando eu estava saindo, o avião ia pegar, passei na casa do secretário-geral da CEPOL para dizer, olha, eu estou partindo, tudo bem? Ele falou, não, por favor, se vai fazer uma escala no Brasil, por favor, não faça. 2 brasileiros acabam de ser presos quando chegaram lá da CEPOL. Um deles, aliás, a Conceição Tavares, famosa. Meu Deus do céu. O outro, me escapa novamente, coisa de velho. Outro amigo nosso lá, ele falou, não para. Aí tive que fazer os planos, parar na Argentina, pedir para a Estela vir para o Brasil para ver o que estava acontecendo exatamente, etc. Ela foi e voltou escondida, tudo meio nessa base, e segui para a França direto. De lá, voltei depois para a Argentina, depois acabei meu contrato com a CEPOL já em Buenos Aires, e daí, então, voltei para a França. Continuei meu exílio na França e vivi outra experiência espetacular, ligada à igreja, chamada Jornadas Internacionais por uma Sociedade Superando as Dominações, cujo mentor foi um bispo brasileiro, Dom Cândido Padim, um bruto projeto internacional, com apoio de 5 conferências episcopais, americana, espanhola, francesa, asiática, da Federação das Conferências, ou seja, 1000 experiências. Tudo isso para mim foi muita experiência, mas olha, estou dizendo para você, se eu for contar 90 anos, eu vou ficar aqui e não vou terminar. Tá bom. Então, é só dizer isso aí, entendeu? E agora, o que eu estou agora? Quando eu voltei, quando é que eu voltei? 15 anos depois voltei e vim trabalhar com nada mais, nada menos que o Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o cara grande campeão da luta contra a ditadura, luta contra pelos direitos humanos e das comunidades eclesiais de base. E nós tivemos com ele lá na França, quando ele ia visitar o nosso projeto das jornadas, era uma espécie de embaixada da igreja, digamos, lá na França, eles iam sempre nos ver, e então eu conheci nesse momento Dom Paulo, e o Dom Paulo falou, quando você voltar para o Brasil, vem trabalhar comigo. Aí ele os contratou, a mim e a Estela, para trabalhar com ele, e foi aí que nós fizemos um trabalho enorme, junto com comunidades eclesiais de base e outros, e depois participamos de 1000 outras coisas, como, por exemplo, a luta contra o desemprego, que naquele tempo era um negócio, e mais adiante, a luta pela Constituinte, ou, mais exatamente, pela participação popular na Constituinte. Fizemos um monte de coisas. Aí, então, foi que eu passei para uma outra etapa. Além da política dessa geral, de formação, o pessoal resolveu, olha, candidato a vereador aí, que vai ter que dar um jeito na lei orgânica do município, tem que introduzir também esse mecanismo de participação que nós introduzimos na federal, temos que introduzir também na municipal. Aí lá fui eu, me candidatei.
paguei um preço enorme, 2 mandatos. O primeiro, tudo bem, Erundina, maravilha, primeira mulher eleita, PT, etc., bonita. Então, vamos lá, em frente. Trabalhei, fui líder da Erundina um certo tempo na Câmara, e depois um segundo mandato com outro cara, que é o oposto da Erundina, que é o Paulo Maluf. Então, eu vi uma Câmara funcionar com 2 tipos de executivos. E, de lá para cá, foi seguindo coisas até que terminei sendo secretário, a posição na qual eu conheci você, Daniel, ou seja, como secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Nossa, que coisa, né? Isso tudo de disponibilidade e disponibilidade, né? E assim vai. E só depois que a gente se conheceu para cá já tem 20, 25 anos. Né? Exatamente, você sabe lá o que é isso. Então, nisso tudo, eu agora, quando eu fiz 80 anos exatamente, eu já tinha me metido numa outra aventura muito grande, chamada Fórum Social Mundial, né? Tinha sido um dos fundadores em 2001, né? O primeiro Fórum Social Mundial, e eu estava nada mais nada menos do que no Bangladesh, numa reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, quando eu fiz 80 anos. Né? Então, quando eu fiz 80 anos, no começo desse ano de 2011, eu estava em Bangladesh, e depois, em março, bum, Fukushima explode. Então, pronto, mais uma para entrar, porque essa, então, é a mais impressionante. Entendi. Aí virei eu um ativista antinuclear. A partir aprendi para burro, porque eu não entendia nem exatamente o que era um átomo. Né? Estudar, reestudar, coisa de infância quase, né? E começar a entender a insanidade absoluta do nuclear. Absoluta. Se há uma insanidade realmente impressionante é essa, porque ela move milhões e ela move milhares de pessoas pelo mundo afora para manter essa tecnologia em trabalho. E, inclusive, ela agora, depois eu falo disso, ela agora é uma total loucura. Insanidade. Mas eu acho que chega, né, Daniel? Nossa, eu queria dizer, Chico, que né, ontem aqui a gente estava na rua, eu acabei... nós estamos num tempo onde tem uma ausência grande de lideranças, e eu que tenho ainda, vamos dizer assim, uma caminhada. Tive que ontem também assumir a coordenação quase do ato aqui em Brasília, e todo esse contexto que você trouxe da ditadura vivida na América Latina aqui também nos faz recordar esses dias, né? E a partir daquele fatídico, há 58 anos atrás, 1º de abril, que depois a gente celebra Dia da Mentira, né? Mas não foi nada mentirosa, não foram nada mentirosas as torturas, os desaparecimentos e os assassinatos que aconteceram em todo esse período, né? E isso tudo sendo atualizado como um filme terrível, né? Que hoje a gente volta a ver acontecer, né? E por isso, então, a importância. Eu queria só fazer essa pequena interrupção para a gente seguir na conversa, que você já está fazendo a ponte necessária, para dizer, então, que temos aqui uma audiência muito qualificada, nosso querido Laudelino, lá de Caxambu, sul de Minas, né? O Inácio, lá do Mato Grosso, nosso querido membro da comissão da campanha Vida por um Fio e também do Fórum de Direitos Humanos, o Reinaldo Oliveira, lá da Pastoral Fé e Política de Itupeva, né? O Carajá, que é assessor do CIMI, lá do Nordeste, que está aí conosco também, o nosso querido jovem Tiago Pereira, né? Que é lá de Santarém, presidente da nossa comissão lá de Justiça, o João Sana, lá da Arquidiocese de Vitória também. Lá eles reinventaram a Comissão de Justiça como comissão de promoção da dignidade humana, já com Dom Dario, né? Não deixaram a peteca cair. Nosso agradecimento a todos e a todas. Leador, que foi um dos que tiveram essa iniciativa de fundar a Comissão Regional de Justiça e Paz ali do Norte 3, que envolve Tocantins, um pouco do Mato Grosso, um pouco do Pará também.
Então, olha, todo mundo, Padre Lopes também, a Jovita, a Margarida, muita gente aqui saudando e fazendo essa Puxa vida, memória, sabe, Chico? E, além meu, desses, todos, muitos outros que vão se agregar, né? meu abração para todos, 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 todos. Querido, Isso. E a gente pede que, se vocês estão gostando, vocês também multipliquem, deem o seu joinha aí para o programa também ir fazendo com que tenha audiência e outras pessoas também possam ver esse programa e depois nosso querido Ivônio, que está aqui conosco, né? Também opa, ele edita e vai fazendo essa multiplicação acontecer. E aí, Chico, é exatamente nesse caminho que a gente quer agora que você possa. Nós temos agora praticamente metade do programa, mas falar para a gente um pouquinho, né? Quer dizer, nós temos uma guerra de interesses absurda, entre tantas outras guerras, pelo menos outras 25 que acontecem e não tem a cobertura midiática e a disputa que está tendo, e toda guerra é absurda, toda guerra. Mas o que Papa Francisco tem nos alertado é justamente isso. Será que a gente vai de novo viver o absurdo do uso de armas nucleares numa coisa como essa? Quer dizer, e que tipo de situações nós temos vivido ultimamente? Então, é justamente para atualizar essas lutas, né? Nós vimos toda a luta do Nordeste contra a instalação de usinas nucleares, aí parece que a decisão foi continuar em Angra, quer dizer, decisões em cima de decisões sempre absurdas e, ao mesmo tempo, tantas lutas que a gente vem desenvolvendo. Então, nesse sentido, deixo a palavra contigo para você fazer um pouco esse enredo. Conta para nós essa história, primeiro dessas ameaças todas e depois como que isso pode realmente, como você bem disse, se tornar uma insanidade. Contigo, Chico. pois não. Olha, eu fico muito, muito feliz da vida, evidentemente, de ter o papo que temos, né? E ter a capacidade, a coragem de falar o que ele tem falado, postos is. Quer dizer, objetivamente, a guerra é barbárie. Quer dizer, se nós fazermos o esforço de civilização, no sentido de que temos que dialogar, não temos que sair do nosso individualismo, temos que juntar, temos que ser solidários, não podemos competir permanentemente, como o capitalismo nos ensina, nos induz, temos que cooperar, temos que mudar uma cultura. O mundo é dominado atualmente não somente por potências militares, ou especialmente por uma potência militar e por uma potência econômica, mas é dominado por uma cultura da competição e do consumismo, que foi criado para o sistema de fabricar dinheiro poder continuar fabricando dinheiro que vai nas mãos, evidentemente, das chamadas elites privilegiadas. Quer dizer, não vai para a mão do povo. O povo fabrica coisas e ganha, se ele ganha salário, nem um ínfimo do valor daquilo que ele produziu. A chamada mais-valia vai para quem? Vai para os donos dos meios de produção. Então, esse sistema é um sistema trágico, mas, apesar disso, a humanidade foi sendo capaz de encontrar caminhos. Talvez a social-democracia seja o último desses caminhos que foi encontrado, que mantém o capitalismo, mas tenta fazer com que ele seja mais civilizado, digamos, tem algumas regras, pelo menos. Como tem umas loucuras que a gente pensa, né? A guerra tem regras, tem certas coisas que você pode fazer, outras você não pode. Quer dizer, você bombardear a ambulância não pode. Não pode matar civil, mata. Mas o que o Papa está falando é que é uma autêntica insanidade a guerra. E que a guerra, qual é a lógica dela? Quem é que ganha uma guerra? É o lado que mais destruiu e matou o outro lado. Quer dizer, mais destruir, mais matar, então tem que inventar arma, tem que inventar drone, tem que inventar tudo que existe. Agora os russos estão experimentando aí uns mísseis hipersônicos que são inacreditáveis e não são detectáveis em nada. Então fazem toda essa coisa, essa muralha para segurar mísseis, e são mísseis indetectáveis, que viajam em 30 minutos. Eu não li algo com isso ontem por aí, que em 30 minutos ele sai de Moscou e chega em Washington. É nesse nível a coisa. E
nesse processo, quem destruir mais, quem for capaz de mais arrebentar e mais gente matar, tanto soldado quanto civil, ganhou a guerra. Absurdo. E o Papa diz, gente, sejamos civilizados, vamos primeiro conversar. Há diferenças entre nós, vamos tentar achar qual é a diferença, vamos tentar acertar um pouco as coisas, cada um cede um pouco o princípio do diálogo, não é cada um afirmar sua posição, é cada um ceder um pouco para ver a posição, a necessidade do outro, e considerar as duas coisas. Isso se chama diplomacia. Diplomacia para fazer isso aí, para chegar, para evitar a guerra. Então, isso que o Papa está falando. Agora, no caso concreto, o mundo passou por uma experiência muito impressionante, que foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É o que marca a nossa memória. Um momento em que não era necessário fazer aquilo, mas os Estados Unidos resolveram cometer esse crime contra a humanidade com o objetivo de dar um recado para os russos. Olha aqui, União Soviética, olha o que nós vamos fazer na coisa. Vocês não sabem, vocês não têm bomba com vocês. Nós conseguimos construir a nossa. E olha o que faz isso. E daí, pumba! 2 bombas, uma mata 200 mil, outra mata 100 mil, e aproveitam para fazer teste. Quer dizer, a primeira bomba foi de urânio, a segunda bomba já foi de plutônio, né? Que é mais leve, mais não sei o que, mais não sei o que. Bem, fato concreto é que deram esse recado. Bomba existe. Daí para diante, pum, começou outro tipo de guerra, a famosa Guerra Fria. E o que caracterizou essa Guerra Fria foi o fato de que ninguém se metia com o outro. Quem tinha bomba dizia, olha que eu tenho a bomba aqui, cuidado comigo, hein? Cuidado comigo. Mas mandar a bomba para lá não dá. E se criou o chamado equilíbrio do terror. O mundo passou a viver foi crescente, porque inclusive o equilíbrio do absurdo. Durante os 50 anos de Guerra Fria, o corrido armamentista, mandar brasa para ter armas cada vez mais potentes, até que a União Soviética chegou ao famoso Czar. Ele deu o nome de Czar para a bomba dela. Agora, ela tem uma bomba, uma delas é chamada, tem um nominho até, eu até me esqueci do nome dela, é uma bombinha só, que se ela jogar a bomba na França, não destrói Nagasaki, uma cidade, destrói a França. Quer dizer, o poder dessa bomba que eles têm essa bomba, é desse tipo. Então, obviamente, nessa altura, o que está acontecendo? Está se enfrentando dentro da Ucrânia 2 grandes sistemas econômicos que estão lutando pela hegemonia do mundo, dos mercados. Quer dizer, aí é tipicamente o inverso de ponta cabeça 3 vezes do que o Lebré dizia. Quer dizer, economia, serviços homens, os homens, serviços e economia. Quer dizer, estamos todos consumindo, produzindo, consumindo e produzindo para aumentar quem tem dinheiro, para aumentar a quantidade de dinheiro acumulada, para que cada transferência de dinheiro da sua condição de dinheiro para uma condição de mercadoria, como se diz na teoria toda aí, tem um objetivo, dessa mercadoria se transformar de novo em dinheiro, mas já aumentado. Ou seja, é um processo de crescimento da massa de dinheiro que existe. Estamos no mundo agora tem até dinheiro que fabrica dinheiro. Quer dizer, as bolsas inventaram, é um sistema completamente escalafobético, né? De fazer que você tenha dinheiro, você tem mais dinheiro. Quem não tem, azar seu. Mas tem dinheiro, e aí vem essa onda que é irritante, né? Na nossa propaganda de banco, propaganda de bolsa de valores, propaganda de empreendedorismo, propaganda de vamos virar investidores felizes. Ou seja, vamos investir o dinheiro, que é a melhor maneira de ganhar dinheiro, em vez de produzir. O Brasil já passou por crise por causa disso. Bem, e essa lógica gera as guerras, né? Isso leva às guerras. E agora a guerra, potencialmente, se der uma desdobrada, se escapar alguma coisa, porque é importante, se você pensar que existe no mundo, e quando está falando aqui, está passando avião em cima. Está passando avião e avião carregado de ogiva nuclear.
está passando submarino no mar, carregado de ogiva nuclear. Milhares estão circulando. Vamos que dê uma loucurinha de um cidadão, como aquele piloto que entrou caiu lá na Alemanha, que ninguém sabe como é que ele caiu, dá uma loucurinha daquela, com uma bomba atômica, acaba o mundo. Esse que é o negócio. O nuclear, a guerra nuclear, não é uma guerra que um lado vai vencer, é uma guerra que os dois lados vão perder. Porque, atualmente, com a tecnologia desenvolvida de mísseis, etc., se sair um míssil da União Soviética, 2 segundos depois, nos Estados Unidos ficam sabendo que o míssil saiu. E nos 30 minutos para ele chegar lá, já saiu outro dos Estados Unidos direto para Moscou. E aí acabou, porque já não são bombinhas. E, atualmente, Nagasaki e Hiroshima, bombinhas. Agora nós somos outro patamar de bombas. Então, a gente tem que achar que precisa dialogar para acabar com essa guerra. Fiquemos assustados, porque tudo pode acontecer, com escapar, algum sistema de controle. O famoso botão vermelho, que diziam, aperta esse botão vermelho, sai bomba, não é bem assim. Você apertar, tem uma porção de outros dedinhos embaixo que vão desapertar, etc., porque o mínimo de sanidade mental obriga os governantes a dizer não entremos nessa. Por isso mesmo a bomba se transformou de bomba de ataque em bomba de dissuasão, como se chama. É uma arma de dissuasão. É só para dizer, não mexa comigo, não mexa comigo. Mas acontece que, de repente, dá uma loucura em algum e, de repente, escapa. Já houve vários momentos em que tivemos a beirinha de começar um enfrentamento nuclear. Se começar, aí os zapatistas outro dia fizeram uma declaração muito interessante sobre a situação ucrânia, etc. Eles falaram, se acontecer isso, depois disso não vai ter mais paisagem. Acabou. O mundo acaba. É uma das suicídios da humanidade mais terríveis, porque se houver um enfrentamento nuclear, aí estamos realmente só pensar que não dá nem para lembrar, porque não seremos mais, não existiremos mais. Quer dizer, o mundo vai se transformar numa terra arrasada, que todo mundo está frito. Isso nuclear é um problema da guerra nuclear. Então, nós temos que ter, digamos, a esperança e, ao mesmo tempo, ter um mínimo de otimismo que a loucura de soltar uma guerra, um enfrentamento nuclear, nenhum dirigente político do mundo hoje vai ter essa coragem. A não ser que ele fique completamente louco. Mas estou dizendo, mesmo que ele fique louco, tem tantos controles atualmente. E temos tido muitos líderes mundiais loucos, né, Chico? Ninguém em sã consciência acha que tem que resolver o problema. Que essa seja uma solução. Vai ter que ficar matando embaixo, matando, destruindo, matando míssil de todos os tipos, hipersônico, que seja, toda essa farra aí, mas não dá para jogar bomba, não. Tivemos a sorte de que a Ucrânia tinha bombas no tempo da União Soviética, que ela distribuiu, evidentemente, os arsenais dela. Depois acabou na Soviética, recolheu. Não tem uma bomba nuclear nenhuma. Mas, e os falcões, como se dizem, do chamado complexo industrial militar dos Estados Unidos, e os falcões russos, o que estão pensando fazer? O que pode dar nesse negócio todo? Então, de repente, pode acontecer. Deus os guarde. Aí precisa muito mais do que oração, precisa consciência e aumentar a consciência de todo mundo. Não nos metamos nessa. Vamos acabar com a guerra antes que ela se desdobre em enfrentamento nuclear. É o antes que aconteça. Esse é o problema. Mas um outro problema que está acontecendo na Ucrânia, que o pessoal não tem muita noção, porque não está informado. Se há um setor da vida nacional em que há desinformação, é exatamente o nuclear. O que são? São as famosas usinas nucleares. Que lá na Ucrânia tem acho que umas 30 e tantos, ou seja, espalhadas em 4 ou 5 lugares,
que são responsáveis na Ucrânia por 50% da eletricidade do país. Então, elas têm uma importância muito grande. E o que acontece? Se essas usinas entrarem na dança, acontecem duas coisas possíveis. Uma que pode acontecer é simplesmente se repetir Chernobyl. E se alguma usina chegar ao nível de descontrole da sua temperatura, da sua pressão, e ela ferver, etc., e ela explodir, é outra Chernobyl. E Chernobyl, sabemos o que foi Chernobyl. Mandou poeira radioativa para a Europa inteirinha. Chegamos a comprar no Brasil leite radioativo da Irlanda, que tinha sido contaminado pela nuvem de Chernobyl. Então, esse tipo de coisa, isso rapidamente para dizer que o perigo atualmente real são as usinas que estão lá na Ucrânia. E os russos não estão brincando também, não. Eles, a primeira coisa que fizeram, Chernobyl está na beirinha da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, com a Rússia por ali. Chernobyl está num cantinho ali. E eles entraram em Chernobyl rapidamente. Aí saiu a notícia que elevaram o nível de radiação. O que aconteceu? Chernobyl é uma explosão. Acabou já. Não está funcionando mais há muito tempo. Mas ela tem uma coisa muito perigosa, que é um estoque de combustível usado, que é cheinho do famoso plutônio. Atualmente, as usinas são feitas para dois objetivos. Um objetivo é eletricidade, é o pretexto. O outro objetivo é aprofundar o conhecimento da tecnologia da bomba, que é a mesma tecnologia das usinas, e também pegar o combustível usado das usinas. Pegar esse combustível em que grande parte desse combustível é constituído pelo plutônio, um elemento radioativo que existia na face da Terra em rastros, em pouquinho de nada, né? Porque, inclusive, a radioatividade foi só quando ela baixou o nível dela no planeta e que começou a ter vida. Vida foi possível. Era um programa, o planeta Terra era um planeta radioativo, digamos. Tinha tanta radioatividade aqui, tantos átomos que tem um problema com a radioatividade, eles se desfazem automaticamente e nisso produz a radioatividade, que não dava para uma molécula juntar com outra, não. Ela juntava com outra, vinha uma radiação, e dividia. Enquanto isso baixou o nível de radioatividade na Terra, não foi possível vida no nosso planeta. Passou a ser vida, começou a haver, e o que acontece? Tem um restinho ainda desses tempos, de bilhões de anos que ainda existem, mas as usinas produzem uma coisa chamada plutônio, que é uma decorrência dos mecanismos que se fazem dentro dos reatores, etc., não vou entrar nesse detalhe, e que faz com que o resultado disso seja a fabricação de plutônio em grande quantidade. Essa fabricação de plutônio é o combustível ideal para bombas e que é isso que os países que têm usinas nucleares para produzir energia elétrica. Perseguem. E quem persegue essas usinas não são os bobos que estão pensando em fazer eletricidade. Quem persegue as usinas são os militares. Eles é que estão interessados. Por isso que esse setor está sempre nas mãos dos militares. Porque é uma arma, não é uma usina, mas o que dela decorre, que é controlar a tecnologia de enriquecimento de urânio, nem precisa mais de tanto isso, porque vem o plutônio, que já vem enriquecido, digamos, pronto para usar em bomba. Então, o que aconteceu em Chernobyl? Acontece que Chernobyl, quando explodiu, saiu aquela quantidade enorme de partículas radioativas, cobrindo a Europa inteira, mas em torno da usina se constituiu a chamada zona de exclusão. Um campo magnético, né? Ser humano, se entrar lá, tem que entrar com escafandro quase,
Ele está sujeito a permanente radiações que estão na poeira do chão. E o que aconteceu? Os russos entraram com um tanque, com um caminhãozão naquele espaço de exclusão. Então, remexeu a Terra. E remexendo a Terra, elevou o nível de radioatividade. Isso foi o primeiro susto. Mas os russos sabem disso. Eles sabem disso. Eles começaram com o problema atômico também. O que acontece? Eles rapidamente tentaram segurar esse trem. Então, o que eles estão interessados, os russos? É simplesmente desativar as usinas enquanto produtoras de eletricidade. Eles sabem que, evidentemente, se eles pararem a eletricidade no país, 50% da nuclear depende da nuclear, se pararem para o país. Então, é uma jogada estratégica, mas não é para nada mais do que isso. Para isso, eles têm que entrar na usina e garantir que ela funcione até o dia que eles dizem fecha. Agora, fechar a usina não se fecha. Esse que é o problema. Tem todo esse acúmulo. Ela não para, porque aquele, de um lado, ela em si continua a produzir elementos radioativos, mas, de outro lado, o combustível usado dela, que é o elemento mais radioativo. Sabe quanto dura um átomo radioativo de plutônio? Quanto tempo ele continua radioativo? Nada menos, Daniel, que 24.100 anos. Durante 20.100 anos, esse bendito átomozinho de plutônio vai continuar expelindo radioatividade. Mas não é 24.100 anos. Para metade da massa dele continuar a expelir. A outra metade continuará. E a metade da metade continuará 24.100 anos. A metade da metade, se você juntar tudo isso, milhões de anos, se juntar tudo isso aritmeticamente. E o que a gente faz diante disso? Porque muitos dizem, isso é alarmismo. A gente considera que não é. A gente precisa conhecer para poder se mobilizar. E, nesse sentido, o que pode ser? Agora, nós temos que nos mobilizar aqui. Isso. Porque aqui, esse bando é um bando de negociantes, porque, evidentemente, isso é caríssimo, cada empresa é uma verdadeira loucura, cada usina de custo dela, um bando de gente que está investindo dinheiro nisso, quer ganhar dinheiro com isso, e quanto mais fizer, melhor, não é verdade? Tem um bando de ingênuos, eu diria de ingênuos, coitados, eu fico com pena, né? Jovenzinhos, desses jovenzinhos, que começam a aprender física nuclear, essas coisas, ficam maravilhados, que é uma espécie de nós, homens, vamos fazer o que Deus fez, nós vamos ter a força, porque é o átomo, né? E descobriram que o átomo é uma força enorme. Tá? Agora estou pensando numa outra loucura que custa um dinheirão, por isso é um bom negócio, é a chamada fusão nuclear. Em vez de fissão, que é quebrar o átomo para com isso produzir. Detalhe, tem umas coisas que eu aprendi, que dessas coisas você cair de costas quando você fica sabendo. Em geral, as pessoas não sabem. As pessoas pensam, em geral, que a energia elétrica do nuclear vem da transformação da energia nuclear em energia elétrica. Naqueles. A energia nuclear, numa usina nuclear, é usada nada mais nada menos do que para esquentar água. Como a termonuclear, que usa o combustível, o diesel, o carvão. É a mesma coisa. Ou carvão, ou fissão nuclear. Essa fissão nuclear aquece água. Essa água esquentando, o que ela faz? Produz vapor. Se você controlar esse vapor e dirigir sob pressão, esse vapor d'água é que vai girar a turbina. Como numa hidrelétrica. A hidrelétrica, a água vem água. Turbina. Numa nuclear, é o vapor produzido pela fissão nuclear, que produz um átomozinho que quebra, é uma bruto do calor que ele promove, que ele cria. Então, é isso que faz a energia funcionar. Agora, quem sabe disso? Ninguém. Pouquíssima gente. Eu fiquei assustado quando eu li essa coisa a primeira vez. Falei, não é possível. Não é possível que seja isso. Para mim, era aquela mágica. Aliás, uma mágica que o solar faz. O solar transforma a energia solar, a luz solar, em eletricidade. Isso é direto.
Mas na usina nuclear, essas nossas aí, não é nada disso. Fizeram 2 no Brasil, não fizeram 8, porque Deus nos guardou. Nos guardou, que o projeto com os alemães, quando fizeram, os alemães muito vivos, hein? Fizeram esse acordo porque eles estavam proibidos de fazer essas coisas na Alemanha, em enriquecimento de urânio. Então, o Brasil era uma grande oportunidade para fazer aqui o que eles não podiam fazer lá. Então, fizeram um acordo que se ganha muito dinheiro também, para construir 8 usinas no Brasil. Eles conseguiram construir 2. Agora estão tentando construir a terceira. Detalhe, Daniel, se o pessoal soubesse que a terceira tem a mesma tecnologia da segunda, só que tem 40 anos de distância entre uma coisa e outra. A segunda delas foi um projeto elaborado em 1976. Detalhe, antes que acontecesse o primeiro grande acidente nuclear do mundo, que foi em 79, ou seja, uma tecnologia totalmente ultrapassada. Em outros países já foi adaptada. Aqui não. Aqui estão fazendo, e os nucleopatas brasileiros têm a alegria de dizer não se preocupe, porque nós estamos fazendo Angra 3, é só uma repetição de Angra 2. Meu Deus, não pode repetir Angra 2. Passou, tudo isso aconteceu, Chernobyl, aconteceu o 3 Mile Islands, aconteceu Chernobyl, aconteceu Fukushima, o mundo inteiro aprendeu muita coisa e vocês fazendo uma usina com a mesma tecnologia daquele tempo. Eles, não, nós adaptamos. Adaptaram. Um fiozinho de cá, um fiozinho de lá, um controle eletrônico de cá, um controle eletrônico de lá. Sabe o que eles não adaptaram, Daniel? Tem um edifício chamado edifício de contenção. Dentro dele está o reator. É cheio de cuidado. O reator é de aço, blindado, com etc. Só que esse edifício é a última barreira para que, se houver uma explosão lá dentro, não é de bomba atômica, explosão de calor, térmica e também hidrogênio, etc., umas coisas desse tipo, se houver isso não se espalhar, como se espalhou em Fukushima, se espalhou também. Então, Fukushima não conseguiram segurar a temperatura e subiu a temperatura demais. Até que, por que não conseguiram segurar? Porque veio um tsunami e arrebentou todas as máquinas que refrigeram. Ou seja, é todo um mecanismo de falhas múltiplas que vão se agregando e fizeram com que o quê? Com que possa acontecer isso. Então, eu até perdi o meu raciocínio aqui, que eu estava falando. Não, que nós estamos concluindo o programa praticamente aí a ideia do que fazer, porque senão a gente fica impactado e fica imobilizado, né? Então, a provocação que eu tinha feito era essa. Não construírem Angra 3, não construírem usinas no Nordeste, na beira do São Francisco, para poluir com contaminação, contaminar o São Francisco com radioatividades, porque tudo isso é feito em torno de uma coisa chamada radioatividade. Foi a grande descoberta da humanidade, entendeu? Para certos efeitos, para o mal, para o bem. Para o bem, relativo, mas o bem, que é o uso medicinal da radioatividade, mas que é um troço, inclusive, em si mesmo, extremamente perigoso. Aqui nós chamamos do Césio 147 em Goiânia, né? Que é exatamente uma maquininha. Tem consequências deixadas. Uma maquininha de radioterapia escapou do controle, abandonaram, o dono da maquininha abandonaram, virou ferro velho, foi levado para um ferro velho, descobriram uma coisinha lá, uma cápsulazinha, era a cápsula que tinha 9 gramas. 9 gramas de um desses elementos radioativos que são produzidos pelas usinas, um dos subprodutos das usinas, o Césio 139. Esse Césiozinho aí, não é 19 gramas, eu acho, matou um montão de gente, matou primeiro 4 ali, depois, ao longo do tempo, logo no início, matou umas 100 pessoas e continuou matando, porque é como o plutônio, que dura 24 mil anos, o Césio dura menos, mas continua matando. Se a pessoa é contaminada, se ela é tocada pela contaminação do lado de fora, ainda tem uma certa sorte.
Mas se era por acaso, como aconteceu com a filhinha de um dos donos do ferro velho lá, pegou o pãozinho que ela tinha, o pai tinha dado aquela poeira maravilhosa que brilhava, mandou ela colocar embaixo da cama, porque aquilo durante a noite ia iluminar o quarto todo, numa caixinha de fósforo. Ela brincou aquilo durante 9 dias. Isso aconteceu lá dentro de Goiânia. E, com esse resultado, a menina pegou, depois, café da manhã, pegou o café da manhã, tomou o café da manhã, mas a mãozinha dela estava cheia daquela poeirinha brilhante. E aquilo entrou no corpo dela. Outros respiraram, os operários que quebraram o ferro velho também, e assim vai. Aí tem que amputar, tem que cortar, tem que se matar. Então, o que nós temos que fazer? É, primeiro, nos informarmos um pouco mais sobre o que é essa loucura. E isso é o grande esforço que nós, os movimentos antinucleares brasileiros, grande esforço fazem. E não dá para continuar tão ignorante do que é esse risco. Diante do que ele é, nós temos que parar com o nuclear. Agora, inclusive, o nível de ignorância atinge os mais altos níveis do poder. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal aceitou uma ação movida, evidentemente, pelos nucleopatas, para que um lindo artigo da Constituição Estadual de Pernambuco e de 15 outros estados do Nordeste fosse considerado inconstitucional. Quem pediu isso, evidentemente, quem pediu para considerar isso foram os organismos tipo eletronuclear, etc. E tem interesses... E tem interesses de outro tipo, inclusive militares. Os nossos militares no Brasil, incrivelmente, ainda sonham com bomba atômica. Não só nós, os argentinos, eles estão fazendo uma terceira usina, quarta usina lá, vão querer fazer, porque os chineses estão no negócio, é um lobby internacional enorme, os chineses resolveram financiar e ajudar a Argentina a fazer uma nova usina lá. Ou seja, a natureza, os seres humanos, independentemente dos seres humanos, a Terra, enquanto ente, ela foi capaz de se livrar da radioatividade. O que nós estamos fazendo agora? Pulverizando o mundo todo com fontes novas de radioatividade, que vão ficar milhões de anos. Ou seja, é um suicídio coletivo pela ignorância. Então, a primeira coisa que temos que fazer é saber disso aí. Saber, tentar entender um pouco mais. Quem é professor, falar com aluno, que eu ficava desesperado quando a gente fazia nossas campanhas contra o Angra 3 e vinha um estudante todo feliz da vida, dizendo: não, eu não vou assinar esse negócio contra a usina, porque é a maneira mais barata, mais segura e mais limpa de produzir eletricidade. Meu Deus, que mentiras, que mentiras! Bem, mentira é uma coisa que no Brasil... Está na moda e a gente tem que sempre combater, né? Não é nem fake news. Esse presidente, ele só fala mentira. E ele foi eleito na base da mentira. Agora, mentira com essas mentirinhas por aí, feito mentira de criança, tudo bem, vai mentir, a gente acha graça, depois corrige, mas com o nuclear não dá para manter essa mentira. E fazer com que os jovens estudantes queiram estudar física nuclear, porque é a forma mais barata, mais limpa e mais segura, é a mais insegura, a mais perigosa, a mais suja, que suja por 24 milhões de anos, e a mais cara. Foi se tornando tão cara que nos Estados Unidos, que é um pessoal que trabalha, que não brinca com dinheiro, né? Eles sabem o dinheiro, eles desistiram. As empresas americanas de construção de usinas, que é tudo privado lá, não é nada estatal, as empresas pararam de construir novas usinas, que não é um bom negócio. Parou de ser um bom negócio. Olha, Daniel, esse nuclear teria muito o que falar. E o Papa, além de falar da guerra, além de falar do perigo da ameaça nuclear, um dia começa a falar também nessa loucura da produção de eletricidade, pretexto
para construir, para produzir com usina nuclear. Temos que falar disso. Então, o que nós vamos ter que fazer, Daniel? Eu fiz 300 mil vídeos que estão, evidentemente, nas prateleiras, só explicando essas coisas. Tem até um canal no YouTube, tem um canal Chico Itaca lá, no YouTube, procurando entender. Por quê? Eu tento explicar. É simplérrimo, não precisa ser físico nuclear para entender isso. Isso é da lógica mais elementar. Então, fiz, mas os nossos companheiros todos dos movimentos antinucleares brasileiros são os batalhadores de longo tempo, antes de mim, batalhadores que fazem um esforço louco, mas é duro mexer com... Porque é um tema proibido, sobre o qual quase não se fala, né? E o João Sana lembra que, ainda lá no documento Gaudium et Spes, que no 480, que qualquer ação bélica que visa a destruição indiscriminada de cidades inteiras ou vastas regiões com seus habitantes é crime contra Deus e contra a própria humanidade, né? Então, isso está lá desde esse princípio, né? E, Chico, hoje nós precisamos já ir encerrando o nosso programa, né? Chegamos a esse tempo de uma hora e um pouquinho do programa, que é o nosso jeito de fazer para depois editar e ficar didático, né? Porque a gente quer que as comissões de CICIPAS que estão aqui nos acompanhando possam efetivamente fazer com que isso se divulgue dentro da nossa perspectiva da construção de paz, né? Também esse é um caminho para enfrentamento e para a garantia da vida na humanidade, né? Então, passo aí para as considerações finais e que nós possamos outras vezes nos encontrar e vamos ver se nesta semana a gente consegue encontrar o presidente do Senado para a gente entregar para ele o pedido lá de petição, né? Que possa ser responsabilizado, então, aqueles que impedem que os crimes cometidos pelo atual presidente do Brasil seja imputado, seja apurado e, assim, ele seja responsabilizado, porque senão pode ser tarde demais. Mais do que isso, que ele seja afastado antes que seja tarde demais. Porque o que tinha violenta e louca dele, ninguém sabe. E tudo que pode advir com a permanência dele a cada dia que passa, mais ele destrói, mais morte ele provoca, mais destruição ele faz. Ele tem que ser afastado o mais depressa possível. Nós temos 1000 tarefas, Daniel, e principalmente o que é impressionante é que em todas as áreas quase que a tarefa é de despertador. Vamos acordar as pessoas, o máximo possível de pessoas, e nós todos somos os chamados sem poder. Temos um poder enorme, que é o poder de eleger nossos representantes. Nós é que damos para eles o poder político, através do voto, mas ficamos retidos nisso e depois nos recolhemos à nossa insignificância. Somos os sem poder. Pelo menos que creamos, o Dom Helder dizia, é preciso ter minorias abrâmicas. Não posso pretender que todo mundo passe para isso, mas que minorias abrâmicas, ou seja, que não concedam, que não se omitam diante do que está passando, possam agir para acordar mais gente. Vamos gritar aos 4 ventos, vamos gritar aos 4 ventos. Gente, acordem antes que seja tarde demais. Hoje você fez valer o nome do nosso programa Despertar com Justiça e Paz, Chico. Então, muito obrigado. Abraço aí também a Estela, que está aí ao seu lado. A gente sabe do carinho e de todo o acompanhamento nas lutas, né? Nessa parceria. E eu saúdo também a todos e todas que estiveram conosco também, várias mulheres valentes, a Ana Helena, irmã Claudina, a Lu Peixoto, que trabalhou contigo lá no Vergueiro, também te manda abraço, né? A Vera Araújo, nossa militante da CBJP, que tem uma atuação na BJD e no movimento negro também, dizendo justamente que como falta a nós, enquanto humanidade, essa maturidade para saber lidar com questões tão difíceis como essa, né? E a Lu, por fim, coloca essa questão para que a gente possa sensibilizar, inclusive, as TVs católicas, né? Para que esse tema também circule mais. Então, o que fazer temos muito, e eu termino também com um abraço na Celeste, lá de Bragança, no Pará, desejando coragem a todos e todas. Hoje à noite a gente tem
esse início, estamos retomando a sessão presencial, Chico, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Até Opa! o domingo a gente está aqui junto, né? Então, tentando justamente nos mobilizar novamente, tomando todos os cuidados, usando máscara e etc., mas efetivamente é preciso que a gente se mobilize. E nos próximos programas a gente vai divulgar também um programa Encantar a Política, que tem sido assumido por muitos setores, foi aprovado o documento da CNB, só para deixar assim, muitas temáticas aí na pauta, na agenda, e acredito que essa também, tá? Um abraço, muito obrigado por estar conosco, e aí o pessoal pode ter o sinal, todo mundo ficou preocupado contigo, e vocês estão vendo aí a vitalidade desse nosso irmão, e seguimos juntos. Então, um abraço, até a próxima sexta-feira, em mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade. Vamos em frente.